sistemas de desenvolvimento do embrião. A gente vai ver que as plantas, a organização do embrião nas plantas é totalmente diferente da organização do embrião nos animais. Quando a gente olha um embrião já formado em uma planta, se a gente pegar uma semente de feijão em bebê por uns 2 dias, depois abrir essa semente, nós vamos encontrar aqui dentro um rudimento de planta. Não tem aqui número definitivo de folhas, não tem os órgãos formados, o caule, a raiz, a gente não vê nada de raiz aqui. A gente vê um eixo, né, com 2 polos. Um polo que a gente já percebe por esse par de folhas, que vai originar toda a parte aérea da planta, e um polo que vai originar a raiz. O embrião humano, vejam bem o tamanho da diferença. Depois da fecundação, quando o embrião já com 12 semanas já, olha só, com apenas 12 semanas, o embrião humano já está formado. Então, a gente já consegue ver. Aliás, antes disso, né, aqui, ó, com 9 semanas, se você for pensar bem, o embrião já está formado. Todos os órgãos do adulto já estão presentes aqui. A gente vê os braços, as pernas, o umbigo, a genitália, os olhos, a boca, o nariz, tudo. Quando a criança nasce, ela já tem todos os órgãos de um adulto. Ela só vai crescer. Nas plantas não é assim. A gente não abre aqui uma semente de feijão e vê lá dentro já o pé de feijão, com as vagens, com a raiz, com o caule. Não é assim. Então é muito diferente. E essa diferença se deve, sobretudo, devido à ação dos meristemas, ou células-tronco, que no caso aqui do embrião já se diferenciam logo cedo, para formar todos os órgãos. E no caso da planta, nós temos o rudimento de planta com 2 regiões com células-tronco, a região apical do caule e da raiz, e essas células-tronco aqui do caule e da raiz nunca vão se diferenciar. Elas vão se multiplicar, produzir outras células, a planta vai crescendo, essas células vão diferenciando, vão originando o órgão, mas essas porções de célula-tronco permanecem aqui indiferenciadas. Então, essas 2 porções que eu mostrei lá no embrião são o meristema apical do caule e o meristema apical da raiz, que permanecem durante toda a vida da planta. Então, essa célula-tronco aqui, eu coloquei o exemplo, comparando planta e animal. Aqui no caso dos animais, depois que o zigoto se forma, nota que essas células que seriam células-tronco aqui, todas vão se diferenciando. Não sobra célula-tronco nos animais. Tanto é que se a gente perde um braço, perde uma mão, não brota outra. É diferente de uma planta que, quando a gente quebra o galho de uma planta, nasce outro. Por que nasce outro? Porque nas plantas, esses meristemas apicais, eles vão produzindo novas células que vão formar os órgãos e tecidos, mas porções desse meristema apical são mantidos aqui na forma de gemas, que a gente conhece como gemas laterais. Então, se você arranca esse meristema apical, uma porção de células dele ficou aqui, gera um outro broto aqui, outro aqui, etc. Para a raiz, a mesma coisa. As células vão se diferenciando, originando raízes laterais. Cada ápice dessa raiz lateral tem o mesmo meristema apical aqui. Então, a grande diferença de plantas para animais é que as plantas conservam células-tronco. Esse é um ponto-chave. O outro ponto-chave, muito importante, é que mesmo células nas plantas, mesmo células adultas diferenciadas, não todas, mas uma boa parte delas, conservam uma característica chamada totipotência. O que é a totipotência? É a capacidade dessa célula adulta se desdiferenciar, voltar a ser uma célula-tronco e começar o processo todo de novo. Nos animais, nós perdemos essa capacidade, praticamente perdemos essa capacidade. Nós temos células ali que fazem regeneração de tecidos e tal, mas se você perder, por exemplo, o neurônio, os outros neurônios ou células parenquimáticas que estão lá dentro do cérebro não vão se
se desdiferenciar e originar um outro neurônio e você recuperar todas as capacidades de fala ou de movimento que você perdeu, né? Então, essa é uma diferença básica. Então, como eu falei, a totipotência se deve devido à presença das células meristemáticas ou células troncos, que nas plantas também são chamadas de células iniciais. Então, é muito comum essa a nomenclatura célula-tronco não é muito utilizada para a planta. É mais utilizada meristemas, células meristemáticas ou iniciais. E essa totipotência, como eu falei, está presente tanto nessas células meristemáticas, mas as células adultas também conservam essa totipotência. E aí a importância, né, disso, por exemplo, para a cultura de tecidos. Tem uma planta que é muito difícil de se fazer a reprodução por estaquia ou por semente. Você vai pegar porções dessa planta, colocar um meio de cultura com a quantidade certa de hormônio, e você vai fazer com que as células que estão aqui, as células parenquimáticas, se desdiferenciem, formem grupos de células meristemáticas, e você continua trabalhando o equilíbrio hormonal para estimular o surgimento de uma nova planta a partir desse calo de células. E aí eu chamo a atenção para a importância de vocês estudarem anatomia para vocês entenderem que não são todas as células que têm essa capacidade. E nós vamos ver que algumas delas têm essa capacidade, alguns tecidos, e é esses tecidos que a gente vai dar preferência no caso de uma cultura de tecidos. E também para a gente ter a compreensão de como ocorre a regeneração dos tecidos na enxertia, por exemplo. Então, como eu falei, meristemas são populações de células indiferenciadas, né, e que repetitivamente vão se multiplicando e gerando linhagem de células, uma que vai manter essa população de células meristemáticas e outra linhagem que vai se diferenciar, originando todos os tecidos do corpo da planta. Quando a gente olha aqui, tanto aqui no meristema apical como nas gemas laterais, aqui eu estou mostrando o meristema apical está aqui, e aqui as gemas laterais, está vendo? Porções desse meristema permanecem aqui como gemas, e aqui está o primórdio foliar, e parte dessas células que se diferenciam para formar os primórdios foliares nesse corte longitudinal de um ápice de caule. Na raiz, a mesma coisa, em todos os ápices de raiz, a gente vai ter o meristema apical da raiz localizado aqui. Aqui a gente tem a coifa, que é aquela camada que reveste e protege, e aqui o meristema apical da raiz. E aí, quando a gente olha em nível de tecido, se eu faço um corte aqui nessa região, eu vou ver que eu tenho um promeristema, um conjunto de células meristemáticas indiferenciadas, de células tronco. À medida que eu me afasto dessas células, eu vou vendo a diferenciação dos tecidos. Então, o promeristema vai originar os meristemas primários. Quem são? A protoderme, que vai originar a epiderme, o procâmbio, que vai originar xilema e floema primário, e o meristema fundamental, que vai originar os tecidos fundamentais, parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, os meristemas primários originam esses tecidos primários que eu acabei de falar. Isso vale tanto para o caule como para a raiz. Eu tenho um promeristema aqui no centro quiescente, que é um centro dormente da raiz. Um pouco mais acima, esse promeristema já originou os meristemas primários, os 3 meristemas primários, protoderme, procâmbio e meristema fundamental. E um pouco mais acima eu já tenho os tecidos, né? Epiderme, um parênquima fundamental, mas pode ter um esclerênquima, no caso do caule, um colênquima também, e o procâmbio, que já originou floema e xilema primário. Então, esses meristemas aqui, que vêm lá do embrião, são chamados de meristemas primários, e originam o corpo primário da planta, que é esse corpo que ainda não apresenta uma estrutura lenhosa, geralmente em plantas herbáceas, plantas muito jovens. E aí, o meristema apical do caule, mais especificamente, ele vai produzindo unidades repetitivamente, as mesmas unidades, que são folhas, nó, que é o ponto de inserção da folha do caule, um entrenó, que é a região entre 2 nós, e gemas, né, que ficam na base das folhas, geralmente. Esse conjunto a gente chama de fitômero. Note que a planta é formada por fitômeros. Então, o meristema apical do caule repetitivamente produz esses fitômeros.
E as células meristemáticas, quando a gente faz um corte longitudinal, a gente já observa, visualmente, nós observamos que elas têm uma morfologia diferente das células já diferenciadas. Então, a gente vê características muito interessantes, como as células em constante divisão, como vocês estão vendo aqui e aqui. A gente observa formação de parede primária, né, na divisão das células. A gente observa núcleos muito grandes, muito volumosos, um citoplasma muito denso, muito escuro. Então, tudo isso são características, parede primária fina, né, ausência de inclusões citoplasmáticas, como cristais e etc. Isso são características de células meristemáticas, que as distingue de outras células. E notem que é um tecido, aqui é o ápice da raiz de cebola, que ocorre intensa divisão celular. Então, a gente nota células em todos os estágios de divisão celular, aqui já finalizando a divisão celular, outras estão aqui no início, e outras estão aqui já na anáfase, né? Então, a gente observa células em todos os estágios de divisão. E essas divisões celulares, quando a gente pensa no corpo da planta, elas podem ser de duas formas. Uma divisão que vai acrescentar células nesse sentido, por exemplo, para tecidos de revestimento, ou seja, uma divisão perpendicular à superfície do órgão, que a gente chama de divisão anticlinal, nesse sentido, ou a divisão pode ser paralela à superfície, a gente chama de divisão periclinal. Notem que esses dois tipos de divisão que a gente observa aqui, que eu estou mostrando para vocês, vão acrescentando células nos dois sentidos. A divisão anticlinal, nesse sentido aqui do revestimento do órgão. A divisão periclinal, no sentido do eixo do órgão. E uma célula meristemática, ela, quando a gente fala de divisão, deixa eu só adiantar um slide aqui, ele ficou meio trocado. Quando a gente fala de divisão celular, voltando aos meristemas, o que vai acontecer? Eu tenho uma célula tronco, uma célula meristemática, no caso das plantas, né? Ela vai se dividir gerando duas linhagens de células, né? Uma linhagem de células, geralmente, aqui é a derivada imediata, ela se torna comprometida, nesses três casos aqui, ó, as células estão mais roxas, células comprometidas com o quê? Com a diferenciação. E no final elas se diferenciam elementos de tubo crivado com célula companheira, que é um elemento de condução do floema, um elemento de vaso, do xilema, fibras ou células de parênquima, ou seja, elas se diferenciam completamente. Mas notem que uma linhagem das células tronco permanece indiferenciada e vai retroalimentando a populações de células tronco, que ficam nas gemas, as regiões de meristemas ali nas gemas. Nos seres humanos, nós não temos isso aqui acontecendo, né? Ocorre isso aqui e vem para cá. E isso aqui e vem para cá e diferencia praticamente tudo. Nós não temos essa linhagem de células que faz a retroalimentação de células tronco. E uma célula meristemática, essa que se diferencia aqui, essa que segue um rumo de diferenciação, ela pode se diferenciar em um elemento de vaso, que é um elemento de condução, em fibra, que é um elemento estrutural de sustentação, em um outro elemento de condução do floema, ou em células parenquimáticas. E o que determina a diferenciação? O que indica que para uma célula tronco ela vai se diferenciar em um desses tipos celulares? Ação hormonal, posição no corpo da planta, né, a posição que ela ocupa, e vários fatores genéticos. E notem que eu coloquei aqui, isso é conhecimento muito interessante para vocês, que é o seguinte, quando essa célula segue esse rumo de diferenciação, ou esse, ela não conserva totipotência, capacidade de desdiferenciar e voltar a ser célula-tronco. Quando ela segue esse rumo, formando uma célula parenquimática, que é uma célula que, notem que a modificação estrutural de uma célula parenquimática para uma célula meristemática não é tão grande, aqui representado no esquema, e quando a gente olha também ao microscópio.
Olha a diferença de uma fibra. Fibra é células de parede secundária, que estão representadas aqui em vermelho. A célula, o protoplasto, a parte viva da célula, morre na maturidade. Então, são células mortas, sem chance de desdiferenciar. As células do floema são vivas, mas o elemento de vaso não tem núcleo. Talvez a célula companheira possa ter uma capacidade de desdiferenciação, mas pequena em relação à célula parenquimática, que tem, por excelência, essa capacidade de voltar a ser célula-tronco e originar novos tecidos, a capacidade que a gente chama de totipotência. Na cultura de tecidos, inclusive, se busca células parenquimáticas. Órgãos que tenham abundância de células parenquimáticas para se garantir que você vai ter um sucesso ali quando você faz um processo de cultura de tecidos. Então, eu já falei até agora que nós temos os meristemas apicais, que vão originar os três meristemas primários, a protoderme, que origina a epiderme, o meristema fundamental, que origina os tecidos fundamentais parênquima, colênquima e esclerênquima, e o procâmbio, que origina xilema e floema primários. Aqui eu estou mostrando um pouco desses tecidos em corte anatômico. Nós temos todo esse tecido aqui de revestimento, que é a coifa, produzindo mucigel, ela lubrifica a raiz, né, facilita a penetração da raiz no solo, e mais ou menos nessa delimitação aqui eu já vejo a protoderme, essa região toda preenchida pelo meristema fundamental aqui, e aqui no meio o procâmbio. Então, ó, protoderme, meristema fundamental e o procâmbio aqui. E aqui está o centro quiescente, que é o meristema apical, onde ficam as células meristemáticas. Elas vão, uma linhagem delas vai se diferenciando para formar aqui os meristemas primários, e uma população delas fica indiferenciada aqui. Se eu pegasse essa raiz mais acima, eu já ia ver que a protoderme originou a epiderme, o meristema fundamental, um parênquima fundamental de preenchimento aqui, e a protoderme já teria originado aqui o xilema e floema primários. No caule, eu noto a mesma coisa. Vejam a protoderme, né, começando a originar, inclusive, tricomas. Né? Quando eu pego aqui uma gema lateral dessas, eu vejo que ela é composta por várias células meristemáticas. Nessa região, algumas células meristemáticas estão se diferenciando no procâmbio. E notem aqui, eu estou mostrando essa diferenciação. Aqui as células meristemáticas originando o procâmbio, essas células vão se alongando cada vez mais, a parede vai se tornando lignificada, e no final nós temos aqui a formação dos elementos de vaso. E a célula morre na maturidade. Agora, eu falei até agora de meristemas primários, presentes geralmente em plantas que não apresentam estrutura lenhosa, que a gente chama de corpo secundário da planta, quando há um crescimento secundário. Muito embora possam existir plantas herbáceas que apresentam um crescimento secundário sem formar uma estrutura lenhosa, robusta como essa. Tá? Mas, como que uma planta passa de herbácea para arbórea? Nós temos o surgimento de meristemas secundários. O que é um meristema secundário? É um meristema que surge a partir de um tecido já diferenciado. Ou surge a partir de um meristema primário, ou surge a partir de um tecido já diferenciado. E aí nós temos dois meristemas secundários que se destacam. O câmbio, aqui, que vai formar o xilema secundário ou lenho, e o felogênio, que não está representado aqui. Mas não está representado nesse esquema. Mas o que vai acontecer? Vamos pensar num processo contínuo. Eu tenho o promeristema, que já originou os três meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Notem que o procâmbio aqui, representado em amarelo, aqui ele já originou xilema e floema primário, né? A protoderme já originou aqui a epiderme, e o meristema fundamental já originou os tecidos fundamentais nessa região que forma o córtex. Né? Notem que dentro do feixe vascular, que é formado de floema e xilema,
ficou uma porçãozinha de células aqui do procâmbio. Essa porçãozinha de células do procâmbio vai, quando a planta começa a passar de herbácea para lenhosa, vai se diferenciar em câmbio do feixe, câmbio dentro do feixe, câmbio fascicular. Então, é um meristema secundário porque ele se originou do meristema primário. Se originou aqui do procâmbio. E aqui, entre os feixes vasculares, eu tenho células de parênquima que vieram do meristema fundamental. Essas células de parênquima, como eu falei para vocês, têm totipotência. Então, elas se desdiferenciam e formam nessa região entre os feixes, elas se desdiferenciam e originam um outro câmbio, que é o câmbio interfascicular entre feixes, que é um meristema secundário também, porque se originou do meristema primário. Forma-se uma faixa cambial contínua, que produz para dentro, aqui representado em vermelho, xilema secundário ou lenho, que é a madeira, e para fora, floema secundário. E esse processo evolui até formar o tronco da árvore. Na raiz, nós temos um processo muito semelhante a esse. Notem, a raiz não forma feixes vasculares, ela tem um cilindro vascular, mas eu tenho faixas aqui. Então, como que é esse cilindro vascular? Né? Vamos lá primeiro. Eu tenho aqui o xilema formando um maciço no centro, e aqui eu tenho floema alternado com xilema representado em azul. Notem que entre xilema e floema eu tenho umas faixas aqui, que são faixas do procâmbio, né? Que é um tecido primário. Essas faixas de procâmbio, quando a raiz vai começar a se tornar lenhosa, se transformam em câmbio. Mas notem que eu tenho nas pontas aqui dessa estrela formada pelo xilema, eu não tenho a conexão dessa faixa cambial. Quem vai me fornecer essa conexão da faixa cambial? Um tecido adulto chamado periciclo. As células dele vão desdiferenciar e formar uma conexão entre esses câmbios aqui, formando um câmbio contínuo. Esse câmbio vai produzir xilema secundário ou lenho para dentro e floema secundário para fora, formando a parte lenhosa da raiz. E notem que aqui, nesse laranja mais escuro, surgiu o outro meristema secundário, que é o felogênio, que vai originar a periderme. O felogênio pode surgir de células parenquimáticas, ele pode surgir de células parenquimáticas do floema, ele pode surgir, no caso do caule, de colênquima. Então, como ele vem de um tecido primário, ele é um meristema secundário e vai originar aquela parte suberosa da casca da árvore. Então, resumindo, eu tenho os tecidos meristemáticos, os meristemas primários, a protoderme, que origina a epiderme, meristema fundamental, que origina os tecidos fundamentais, parênquima, colênquima, esclerênquima, procâmbio, que origina xilema e floema primários. E eu tenho os meristemas secundários, que são originados ou de meristemas primários, ou de tecidos adultos, no caso aqui, geralmente células de parênquima, colênquima, já diferenciados, que desdiferenciam. Quem são os meristemas secundários? O câmbio, que origina xilema e floema secundários, e o felogênio, que origina a periderme. Como tecidos adultos ou permanentes, eu tenho os de revestimento ou proteção, a epiderme, que é um tecido vivo, e a periderme, que geralmente a maior parte desse tecido é um tecido morto. De sustentação, colênquima, que é um tecido vivo, e o esclerênquima, que as células morrem na maturidade, parede secundária. Tecidos de condução, floema, que é um tecido vivo, o xilema também é um tecido vivo, quer dizer, os elementos de condução dele é que são mortos, mas ele tem células parenquimáticas que são células muito vivas. E os tecidos parenquimáticos, parênquima clorofiliano, que faz fotossíntese, parênquima de reserva, como o próprio nome diz, e parênquima de preenchimento.